Olá, estamos conversando com a advogada Railana Santana Faraco, hoje falando sobre um tema muito recorrente, que é o tema de assédio moral nas empresas. Olá, doutora Railana, como vai? Tudo bem? Oi, Lu, tudo jóia, e você? Tudo bem. Infelizmente, essa questão do assédio moral ainda é muito comum, né? E as pessoas, na maioria das vezes, não sabem exatamente como faz para se proteger. Para começar, como é que se configura? O que é o assédio moral? Pois é, eu acho que isso é o principal fator quando se fala de assédio moral, porque muitas pessoas às vezes confundem uma imposição, uma cobrança com o real assédio moral e às vezes confunde o assédio moral com uma cobrança. Então, o que que seria o assédio moral? O assédio moral ela é uma exposição da pessoa em situação vexatória ou humilhante no seu local de trabalho. E o que fere, assim, qual é o problema ou qual é a maior denominação do assédio moral? É que o assédio moral, ele fere, único e exclusivamente a dignidade, a integridade do trabalhador. E como é que a pessoa deve se portar diante de uma situação dessas? Então, é muito importante que ela evite qualquer tipo de contato, pessoal e sozinha com o assediador. É interessante que ela consiga fazer, comunicação através de e-mail, através de WhatsApp e o mais importante, a partir do primeiro momento em que ela se sentir assediada, em que ela configurar esse assédio, porque também o assédio moral tem que ser uma coisa prolongada, não pode ser uma falácia hoje e amanhã isso não ocorrer mais, tem que ser algo prolongado. Então, a partir do momento em que ela entender que ela está num quadro de assédio moral, que de fato isso vem ocorrendo com ela se dirigir ao RH da empresa e notificar, demonstrar aquilo, até para que fique documentado numa ação futura. Mas como é que ela pode demonstrar no RH da empresa que ela, enfim, ela está sofrendo um assédio moral? Porque às vezes pode acontecer, de uma maneira privada, né, sem ter Em testemunha. Exatamente. E quando a gente fala em testemunha, muitas pessoas, por medo de perder o emprego, por medo de uma retaliação, não querem ser testemunhas. Então, o ideal é que ela grave, que ela filme as conversas. Por exemplo, ela sabe que ela está sendo assediada ou pelo seu colega de trabalho, ou pelo seu superior. O que que ela faz? Ela, ao adentrar aquele recinto, ao adentrar qualquer tipo de relação com o assediador, ela passa a gravar a conversa, ela passa a gravar a situação. E quando ela tentar se referir a ele, ela fala através de WhatsApp, seja ele por voz, seja ele por mensagem, mas ela tentar fazer o máximo de provas possíveis, porque realmente o assédio moral ele é um pouco complicado de você conseguir efetuar e efetivar essa prova. Por isso a importância da pessoa perceber e a partir desse momento já conseguir angariar documentos. Aí, nesse caso, se, enfim, a pessoa reclamou no RH, nenhuma medida foi tomada, se ela quiser acionar a justiça, ela acionaria só o funcionário ou acionaria também a empresa? Independente dela ter comunicado ao RH e a empresa não ter tomado nenhum tipo de medida, por mais que a empresa tivesse tomado algum tipo de medida e o assediador não tivesse parado, não tivesse sido demitido, não tivesse sido punido de alguma forma, a empresa seria responsável no processo. Por quê? Porque as empresas são responsáveis pelos seus funcionários. Então, em caso dela vir a mover uma ação, essa ação seria na Justiça do Trabalho, onde, averiguando que, de fato, a vítima sofre de assédio moral, pode vir a ocorrer danos materiais e físicos, e esses danos são pagos tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Agora, muitas das vezes, as pessoas acham que o assédio que elas estão cometendo é uma brincadeira, né? E acabam até convencendo o assediado sobre isso, por mais que ele se sinta mal. Tem como diferenciar uma coisa da outra? Então, tem muitas empresas, assim, não estou falando que só acontece nesse caso, mas onde trabalham muitos homens, e aí você tem aquele apelido, você tem aquela forma de expor o outro. A partir do momento em que a vítima, ela se sente humilhada, ela se sente constrangida
e ela já trocou uma ideia com esse assediador, pô, não gosto, não me sinto bem quando você me chama de determinado nome, quando você faz determinada coisa, e a pessoa ela continua incidindo naquilo, isso já é o assédio moral. Então a vítima ela tem que entender que tem o limite do respeito. A partir do momento em que o assediador ele ultrapassa esse limite, é o assédio moral. Então, ela tem que distinguir a brincadeira do limite, do respeito. Então, a partir do momento em que há essa ruptura, há o foco, há o ensejo do assédio moral. Bom, mas qualquer coisa que ela queira fazer, se ela quiser pedir desligamento da empresa ou, enfim, qualquer atitude que ela venha tomar, é importante ela procurar um advogado antes para conversar, não é isso? Exatamente. O importante é que ela não tome nenhum tipo de decisão, nenhum tipo de medida sem consultar um advogado da área. Até porque, nesses casos, ela poderia ter uma rescisão indireta, ou seja, ela não perde os seus privilégios, os seus benefícios de estar fazendo a ruptura do contrato de trabalho com determinada empresa, até porque ela está sendo vítima, ou seja, ela está sofrendo naquele ambiente de trabalho. O que muitas pessoas não sabem, mas o assédio moral, ele não causa apenas uma desmotivação, ele não é apenas um bullying, ele não é apenas um mal-estar. Há tipos de assédio moral onde a pessoa causa doenças mesmo, pressão alta, depressão, isolamento, não tem vontade de ir ao emprego, não tem vontade de sair de casa. Eu participei de um processo, que inclusive está em andamento, onde a vítima ela ficou afastada durante 2, 3 anos do hospital, mas do local de trabalho dela. E ela passou por uma série, passou por psiquiatra, passou a tomar remédio, após um quadro de assédio moral no seu local de trabalho. Então é muito grave, né? As pessoas têm que começar Muito grave. a prestar atenção, né, no que elas estão fazendo, como elas se relacionam com o outro. Eu quero agradecer pela sua participação mais uma vez, seja sempre bem-vinda. Eu conversei com a doutora Railana Santana Faraco. Se você quiser saber mais informações jurídicas, enfim, ela tem um perfil no Instagram que é muito legal, que tem sempre ótimas dicas sobre advocacia, enfim, direito e tudo mais, e você vai poder ficar bem informado no perfil dela do Instagram, que é Railana Santana Faraco. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Beijão. Beijo, tchau, tchau.